Olá pessoal, então vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre teoria mimética. O segundo insight do professor Girard é a revelação do sagrado violento. A maneira como a evolução descobriu a religião e descobriu Deus. Vejam bem, isso é um viés, uma cultura, uma teoria. Segundo essa teoria, descoberta, elaborada por René Girard, de que maneira o homem descobriu a religião, de que maneira ele descobriu o sagrado. Isso é que vamos discutir. No primeiro insight, que está na primeira aula, Girard elaborou, na sua primeira obra de 1961, Mentira Romântica e Verdade Romanesca. Esse segundo insight do professor Girard está aqui no seu segundo livro, Violência, a Violência e o Sagrado. Neste segundo insight, há o deslocamento histórico. Na primeira obra, ele analisou a literatura moderna europeia. Nesse segundo insight, o professor Girard retorna ao antigo, à Grécia Antiga, à tragédia grega, aos mitos gregos, à Roma Antiga, a mitos da África, da Índia, a mitos guaranis, ao antigo de maneira geral. Não apenas a classicidade greco-romana, mas o antigo de maneira geral. Sempre lembrando que o método do professor Girard é pesquisar muito. Ele é um pesquisador da cultura geral. Ele seleciona, ajunta uma quantidade grande de mitos, de épocas e lugares diferentes, e depois procura comparar. E comparando-os, observa o que é semelhante. Portanto, se no primeiro insight ele discutiu a dimensão triangular do desejo humano, ou seja, que o desejo tem o sujeito, aquele que deseja, tem um modelo que o inspira a desejar e tem um objeto. Por exemplo, entre eu, sujeito, e a Ferrari, que eu desejo tê-la, tem um modelo. O fato de ter a Ferrari faz com que eu seja pleno na dimensão aqui metafísica. Nesse segundo insight, o René Girard, então, volta ao antigo e observa como as comunidades antigas, arcaicas, resolviam suas dificuldades, resolviam suas crises. O primeiro que ele insiste bastante é no mecanismo da inconsciência. Usa para isso o termo méconnaissance. Méconnaissance. O processo mimético, enquanto base fundamental da cultura histórica, que vai do desejo mimético ao linchamento coletivo do bode expiatório e à criação do sagrado violento, é um fenômeno dissimulado. Trata-se de uma realidade inconsciente. Os grupos hominídeos, as comunidades primitivas e todas as outros grupos ao longo da história não agiram conscientemente no processo vitimário para resolver os seus conflitos. Não foi uma decisão política combinada, articulada, tampouco
sabiam que o mecanismo era cartático. Na verdade, foi a forma encontrada para resolverem crises sociais e para curarem-se dos males. Foi um caminho natural, a maneira como os hominídeos, as comunidades arcaicas, conseguiram resolver suas crises. Eles não fizeram uma reunião antes. Eles não planejaram antes. A coisa aconteceu naturalmente e inconsciente. Então, isso é muito importante. Esse processo da teoria mimética, que começa do desejo mimético e termina no linchamento coletivo do bode expiatório e na criação do sagrado, é um fenômeno inconsciente. Não é algo politicamente tratado, combinado. Eles não sentam numa mesa e fazem uma reunião. Não. E para essa inconsciência, usa-se o termo méconnaissance. Os nossos alunos aí de língua francesa, me perdoem se estiver pronunciando errado. Muito bem. A comunidade atinge um nível de violência por conta da crise, da rivalidade, da imitação, insustentável. Onde há um todos contra todos. Lembrando, mais uma vez, que René Girard está estudando comunidades arcaicas, chamados grupos hominídeos, da pré-história. Comunidades pequenas, não é uma comunidade moderna hoje, por exemplo, com os meios de comunicação social, o mundo virtual, o planeta se tornou uma aldeia global. Não, ele está analisando comunidades pequenas. Chega num ponto que a comunidade está totalmente doente por suas violências, agressividades. Para o grupo não acabar, devido às brigas, para que o grupo se cure de seus mecanismos violentos, o grupo vai escolher um culpado. Como eu disse na primeira aula, na primeira gravação, esse culpado, quem ajuda o grupo a se unir no ódio, é Satanás. Lembrando mais uma vez que Satanás não é um anjo, não é um ser, é uma função, é uma atitude. O Satanás é aquele que faz acusação, diz assim, para usar aqui a linguagem do René Girard. Édipo, conhecem o mito de Édipo? Aquele lá de Tebas, Grécia Antiga, tragédia grega? Segundo a história, Édipo foi abandonado pelo pai e pela mãe. O pai e a mãe, Laios e Jocasta, consultaram o oráculo e o oráculo aconselhou a abandonar a criança. Quando Édipo cresceu, ele foi tentar descobrir as suas origens. Já quando o casal de Jocasta e Laios foram ao oráculo, receberam a instrução para sacrificar a criança, porque senão, quando crescesse, ela mataria o pai e casaria-se com a mãe. O casal real pediu para um escravo sacrificar Édipo. Só que o escravo não o sacrificou. Édipo sobreviveu. Depois de adulto, quis descobrir sua origem e
amaldiçoado por Delfos, encontrou-se com uma comitiva de um rei. Entrou em atrito com esse rei e, sem saber, acabou assassinando-o. Esse rei era Laio, seu pai. Portanto, Édipo cometeu o parricídio. O que é o parricídio? O filho mata o pai. Tinha lá uma esfinge. Quem desvendasse o segredo da esfinge poderia se casar com a viúva do rei, Jocasta. Édipo desvendou o segredo da esfinge e se casou com Jocasta, que era a sua mãe. Mas ele não sabia. Veio uma grande peste sobre a cidade de Tebas. Fome, doenças. O povo de Tebas chegou à seguinte conclusão: tudo isso está acontecendo aqui porque Édipo matou o pai, praticou o parricídio e se casou com a mãe, o incesto. Os deuses estão nos punindo por isso. E Édipo foi expulso da cidade, tornou-se um bode expiatório. É o mito de Édipo. Vocês podem estudá-lo. Vejam bem, René Girard analisa bastante esse fenômeno e mostra Édipo como um bode expiatório. Édipo não tem culpa. Ele não sabia que estava matando o pai, não sabia que estava casando-se com a mãe, mas toda a comunidade de Tebas, na hora da crise, achou um culpado, e o culpado era Édipo, e o puniram. Ou seja, a comunidade, em seu momento de fraqueza, de sofrimento, violência, divisões, escolhe sempre um culpado e todos se unem contra esse culpado. René Girard analisa a tragédia do Édipo Rei e outras muitas tragédias que não dá para eu ficar falando aqui. Muito bem. O rei, o culpado, sacrificado, bode expiatório, recebe toda a violência da comunidade. Depois disso, a comunidade retoma a paz, retoma a ordem, a tranquilidade. E o bode expiatório, que antes era considerado o culpado, desgraçado por todas as coisas ruins, é sacralizado. Édipo torna-se um mito, é sacralizado em Tebas, porque mediante o seu sacrifício, a sua condenação, restaurou a paz dentro da comunidade. Volta a reinar a harmonia social. Portanto, preste bem atenção agora. Para a teoria mimética, a religião nasceu nas sociedades primitivas, arcaicas, como um processo natural. Como assim natural? O homem, que é um ser mimético, causador de rivalidades, faz desabrochar as crises provocada pela rivalidade, escolhe-se o bode expiatório, tudo inconscientemente, todos descarregam seus ressentimentos sobre o bode expiatório e depois o bode expiatório é sacralizado, porque ele institui a paz. Nisso nasce a religião. A religião primitiva, arcaica, segundo o René Girard, vejam bem, é um recorte, é uma hermenêutica. O René Girard, a religião nasceu como um processo natural. Os seres humanos, para resolver suas crises, contradições, ambiguidades, sacrificam um culpado escolhido arbitrariamente. O culpado não era culpado. O Édipo não tinha culpa nenhuma.
mas todos decidem que ele tem culpa. É uma decisão arbitrária, injusta, inconsciente. E todos se convencem da mentira e se unem contra essa vítima e a sacrifica. Muitas vezes assassinam, outras vezes expulsam, condenam, destrói a integridade da pessoa. Esse sacrifício do bode expiatório traz paz. Essa paz é prazerosa, é bonita, é uma transcendência. No sacrifício do bode expiatório que dá paz social, nasce a religião, nasce o sagrado. O sagrado como resultado da violência de todos contra um. Perceberam? Isso é o sagrado violento. O mito, segundo René Girard, decorre desse processo vitimário. O mito tem a mentira de Satanás. Nós vamos ver na próxima aula o Antigo Testamento, por exemplo, o livro de Jó. Satanás acusa Jó e forma contra Jó uma unanimidade. O mito que nasce da mentira de Satanás, que forma um todos contra um, escolhe um bode expiatório, todos se unem indissoluvelmente na ira, no ódio contra esse bode expiatório, repito, de maneira inconsciente, descarregam tudo aquilo de ruim em cima do bode expiatório e depois cria-se um mito no final de tudo. O mito de que não se pode cometer parricídio, não se pode cometer incesto, porque senão haverá muita fome, muita desordem, muita carestia. Exemplo disso é o mito de Édipo. O mito é alimentado pelo rito. O rito vai ensinando, não faça isso, porque se fizer isso, acontecerá isso. A cultura nasce da religião, nasce do assassinato fundador. As leis, o interdito, o que pode, o que não pode, nasce do assassinato fundador, do sacrifício do bode expiatório, da religião. A religião, dentro dessa teoria, ocupa um papel central, fundamental, o papel de criar a cultura, de instituir os interditos, as leis. Né? Então, meus amigos, para concluir este segundo insight do professor Girard, que é o nascimento do sagrado, como que se descobriu o sagrado, como que surgiu a religião, registra o seguinte: o segundo insight de Girard sobre a resolução da violência e das crises comunitárias acontece pelo mecanismo do bode expiatório. Na obra A Violência e o Sagrado, René Girard integra a teoria do desejo mimético que ele tinha elaborado no seu primeiro insight a partir da literatura, da crítica do romance moderno. René Girard integra o sacrifício ritual nas sociedades antigas e realiza um retorno cronológico da literatura moderna para o mundo greco-romano, as coisas antigas. René Girard esclarece como as vítimas são. O bode expiatório é, ao mesmo tempo, criminoso e sagrado.
Criminoso porque é considerado culpado de tudo de ruim. Sagrado porque limpa tudo, purifica tudo. O bode expiatório representa a válvula de escape para os impulsos violentos e inconscientes da natureza humana, em nível pessoal e comunitário. A teoria de Girard é definida por ele mesmo como antropologia e sociologia geral, com dois pilares fundamentais: o desejo mimético e a formação do sagrado pelo viés do linchamento coletivo. O primeiro pilar é a natureza mimética, imitativa da condição humana, que foi explorado no primeiro insight, na primeira aula. O segundo insight ensina que a condição humana, mimética e conflitiva do homem, falei condição humana e desculpa o erro, a condição mimética, conflitiva, conduz ao mecanismo do bode expiatório e do sagrado violento. Para René Girard, a religião redimiu o homem dele mesmo. Isto é, do seu incrível potencial de violência. E foi a religião que permitiu a evolução. A religião é tão natural para a humanidade quanto o seu mimetismo. Ou seja, a religião é tão inerente ao humano quanto sua capacidade de imitar. Acho que paro por aqui. A sociedade humana começa a partir do momento no qual, em torno da vítima coletiva, criam-se instituições simbólicas, isto é, quando essa se torna sagrada. O sagrado primitivo é o mistério do supremo delinquente, que é também o nascimento da sociedade. Verifica-se uma inversão da onipotência maléfica para benéfica. Do ponto de vista da revelação, o sagrado violento, apesar de toda a sua crueldade denunciada por Girard durante